3 erros comuns cometidos por fotógrafos e iniciantes. Se você é um fotógrafo iniciante e está procurando um vídeo para te ajudar a melhorar um pouco mais a sua performance, né, as suas fotos, o seu trabalho ali como fotógrafo, esse é um vídeo que vai te ajudar muito. Então, sem mais enrolação, vamos direto ao ponto. E para começar, vamos falar aqui de um erro muito comum, que é o erro número 1. Confiar demais no modo automático da câmera. Tem muita gente que diz, eu tenho uma câmera muito boa, mas minhas fotos continuam sem graça, enquanto a do fulano, do cicrano, são bem melhores que as minhas. Pessoal, a verdade é que o erro não está na câmera. O problema não está na câmera, e sim quem está utilizando ela, certo? Na maioria das vezes somos nós mesmos e acabamos não tendo o resultado que nós esperamos. Como a gente está falando de modo automático, eu vou dar um resumo bem rápido aqui sobre ele e falar de alguns pontos importantes com relação ao modo manual, que é onde você consegue explorar as configurações da câmera de um modo muito melhor. Então, assim, em resumo, o que é que o modo automático faz? Ele simplesmente vai tentar adivinhar o que é que você quer. E na maioria das vezes ele vai errar e errar para muito. A foto pode sair estourada, pode sair escura, pode sair com foco no lugar errado. Na maior parte das vezes com uma imagem bem lavada, bem ruim, né? As cores bem ruins. Sem contar que você vai perder totalmente o controle criativo da imagem. Então, resumindo, o modo automático, ele não é o melhor modo para fotografar, ainda que você seja um iniciante, certo? Eu te recomendo usar sempre o modo manual. A maioria das pessoas acha que o modo manual ele é um bicho de 7 cabeças, mas não. São 3 ferramentas bem simples, que eu vou tentar explicar aqui para vocês de forma bem didática e bem rápida, porque o objetivo desse vídeo é que ele seja um vídeo bem direto, bem simples e bem didático. Então vamos lá, o que é que a gente precisa saber para entender um pouco mais sobre triângulo de exposição? No triângulo de exposição, ele basicamente é formado por 3 configurações: ISO, obturador ou diafragma. O diafragma muita gente conhece como abertura ou como F, né? Aquele Fzinho que fica lá na lente, f1.8, f4. O obturador, que também muita gente chama de velocidade, de shutter, seja como for, é a mesma coisa, é responsável pela velocidade, né? Em que a sua imagem vai ser congelada. Se você usa uma velocidade muito alta no seu obturador, provavelmente você vai perder um pouco de entrada de luz, né? Porque é como se eu tivesse aqui, o meu obturador abre, captura e fecha. Se eu abro mais rápido, consequentemente eu tenho uma entrada de luz menor. Se eu abro mais devagar, consequentemente a entrada de luz é bem maior. Porém, quando eu abro ele mais devagar, certo? E lembrando aqui que todos esses 3 pontos, cada um deles tem um ponto negativo e tem um ponto positivo, certo? No caso do obturador, quanto mais velocidade, mais rápido você vai conseguir congelar a imagem. Porém, menos entrada de luz você vai ter. Se você usa uma velocidade de abertura menor, ele vai demorar um pouco mais para congelar a imagem. Talvez se for ali uma imagem um pouco mais rápida, vai ficar só aquele borrão, né? Você não vai conseguir congelar de forma precisa a imagem. Porém, a entrada de luz é maior. Eu vou estar deixando aqui na tela para que vocês consigam ver melhor na prática o que eu estou dizendo. Então, o objetivo do obturador é esse, é congelar a sua imagem, certo? E nada melhor do que testar, né? Se você vai fotografar esporte, se você vai fazer um ensaio fotográfico, né? Se você vai fazer um evento, né? Então, para cada tipo de fotografia vai existir uma velocidade de shutter de obturador melhor do que a outra. Com relação ao ISO, pessoal, de forma bem simples também e bem didática, o ISO ele é como se fosse uma ferramenta que gera uma luz de forma artificial, porque o ISO ele não vai capturar mais imagem para dentro da câmera, ele vai amplificar a luz que já entrou pelo sensor, como se ela estivesse dizendo, tem pouca luz, então eu vou tentar simular um pouco mais de luz. É basicamente isso, certo? Esse é o ponto positivo do ISO, ele consegue gerar um pouco mais de luz para sua imagem, né? Caso tenha faltado ali, ele consegue compensar um pouco. Só que o ponto negativo dele, né, como eu falei que todas essas ferramentas têm um ponto positivo e um ponto negativo, é o granulado, o ruído. Quanto maior o ISO, mais granulado a sua imagem vai ter, certo? Vou estar deixando também aqui na tela para vocês conferirem. E a outra configuração que faz parte do triângulo de exposição, né? Nós já falamos do obturador, do ISO, e agora nós vamos falar da abertura, ou diafragma, ou F, como eu falei no início para vocês, né? O F é responsável ali, pessoal, já pela entrada de luz na lente, certo? A gente tem uma opção responsável, uma configuração responsável pela entrada de luz na câmera, temos uma responsável pela amplificação da luz que já está entrando ali, que já entrou pelo sensor, e o diafragma, né, a abertura ou F, ele é a opção responsável pela entrada de luz na lente, certo? Então, você tem que ter isso em mente. Quanto maior for a sua abertura, no caso em números a escala é menor, né? Por exemplo, o f1.8 é uma grande abertura, é uma boa abertura, né? Vai entrar bastante luz. Vou estar colocando aqui na tela também o exemplo para vocês, certo? E quanto menor, né, em escala numérica, é um número mais alto, for a entrada de luz,
menos luz você vai ter, é claro, né? Como vocês podem ver aí no exemplo. Então, o diafragma ele é como se fosse uma janela, né? Imagina uma janelinha pequena e uma janela bem grande. A entrada de luz através dessas janelas vão ser diferentes, né? Proporcional a cada abertura. Da mesma forma é o diafragma. Então o diafragma ele funciona dessa forma e também ele é responsável pelo desfoque e pela nitidez, né? Quanto maior for sua abertura de luz, maior o seu desfoque, né? Maior a sua profundidade de campo, né? Ele consegue desfocar e dar uma profundidade de campo maior. E quanto maior for o F, menos profundidade de campo ele vai dar, porque vai ter mais nitidez, ele vai conseguir enxergar melhor os detalhes. Essas três ferramentas, essas três configurações, você vai conseguir se adaptar a qualquer ambiente e tudo é teste, pessoal. Tudo realmente é teste. Você precisa testar para saber o que é que você vai fazer e como você vai utilizar cada ferramenta dessa, mas é melhor você errar tentando fazer do que você acertar usando algo automático ali que vai impedir o teu crescimento dentro da fotografia, né? Então esse é o primeiro erro muito comum que eu vejo fotógrafos iniciantes utilizarem, certo? Vamos agora para o segundo erro, que também é muito comum de se ver, que é ignorar a luz e sair fotografando em qualquer condição. Isso é muito errado, pessoal. A câmera pode ser boa, a lente pode ser cara, mas se a luz estiver ruim, você não vai fazer uma boa foto. Não adianta. Tem gente que fotografa ali no sol de meio-dia, né? Que é uma luz ali muito dura, né? Uma luz que não é suave e que costuma ficar muito estourada ali o rosto do assunto, né? Das pessoas que estão sendo fotografadas por conta dessa luz que é muito dura. Ou então quando é isso, é o contrário, a pessoa que é fotografada dentro de casa, né, com um ambiente muito escuro e também acaba não tendo uma boa foto. Para vocês terem uma noção de quão importante a luz é, só em às vezes mudar a posição da luz, você consegue notar uma diferença muito grande. Por exemplo, uma luz mais lateral, ela valoriza muito a textura, profundidade. Uma luz mais frontal, ela vai deixar o rosto muito mais achatado. Uma luz vinda de trás, né, que pode ser chamada de luz de recorte, se você não souber dosar, ela vai deixar o fundo muito estourado e o rosto, né, o assunto e quem está na frente vai ficar muito escuro. Então, se você não sabe equilibrar e utilizar a luz, você não vai fazer uma boa fotografia. Esse também é um erro muito comum que eu vejo fotógrafos iniciantes cometerem. E aqui eu deixo, né, uma dica, pode parecer simples, mas que é muito valiosa. Antes de qualquer foto, antes de pensar na câmera, analise e observe a luz do seu ambiente. Veja se ela é uma luz muito dura ou uma luz mais suave. Veja se ela está criando uma sombra muito feia ali no rosto do seu assunto, ali da pessoa que você vai fotografar. E note que às vezes só em você se aproximar de uma janela, né, a luz ela melhora e muda assim drasticamente a sua fotografia. Então a luz ela é muito importante, certo? E por último, né, terceiro e último ponto, né, que também é um erro muito comum que a gente vê fotógrafos iniciantes cometendo, é não compor a fotografia de forma intencional. Para que você entenda melhor o que eu estou falando, eu vou te explicar e vou colocar algumas imagens aqui na tela também. Era muito comum no início, né, eu acertar na luz, acertar no foco, mas ali quando eu ia para a edição da imagem, que eu olhava para aquela imagem, eu sentia que estava faltando algo, sabe, que estava estranho, como se a imagem não tivesse vida. E geralmente isso tem a ver com a composição da fotografia, porque é muito comum, pessoal, quando o fotógrafo ele está iniciando, ele sempre querer centralizar o assunto dele ali, botar o assunto no meio da imagem e deixar as bordas em volta, às vezes deixar espaço que nem faz sentido na foto, ou cortar o corpo da pessoa ali na foto de forma aleatória, né, no cotovelo, enfim, diversos pontos que não faz sentido. Então isso tem a ver com a composição. Uma dica bem básica, pessoal, que pode parecer muito simples, mas que funciona perfeitamente, é a regra dos terços, certo? Você sempre vai dividir mentalmente a tela em três partes, tanto na horizontal quanto na vertical. Ou você pode também estar utilizando aí as grades da sua câmera. Aí você sempre vai tentar posicionar o assunto principal, né? Independente da forma que você criou esses terços, essa grade, né? Se mentalmente ou na sua câmera, você sempre vai tentar posicionar o assunto em um desses pontos de interseção que eu estou marcando aí para vocês, ó. Só em fazer isso você já consegue criar equilíbrio e direcionar o olhar de quem está olhando para a imagem para onde você quer. Outro ponto muito importante também, pessoal, que vale a pena ser dito, é com relação ao olhar. Pensa na direção do olhar. Se a pessoa está olhando para a direita, você vai deixar ali um respiro, um espaço desse lado. Isso vai dar leveza e intenção para a sua foto, né? E também presta atenção nas linhas do ambiente. Como vocês podem ver aí na tela, ó, coloquei mais um exemplo de um fotógrafo que utilizou o ambiente, né, as linhas do ambiente a seu favor, certo? Então é muito importante a composição que você vai fazer na sua fotografia. Ela vai ajudar muito também no resultado final, certo? Então esses são os três erros que eu consegui listar aqui, né? Primeiro, usar a câmera no modo automático e não aprender ou não ter interesse em aprender sobre o triângulo de exposição, né? Segundo, ignorar a luz,
no seu ambiente. E terceiro, uma composição fotográfica mal feita, né? Tudo isso vai prejudicar muito a sua foto. Tem muitas outras coisas que a gente poderia abordar aqui, né? Que são erros básicos ali de quem está iniciando. Só que como o objetivo desse vídeo é que ele seja um vídeo rápido, né? Ele seja um vídeo didático. Então eu espero ter ajudado muito através desse vídeo. Se você quer ver a gente falar aqui a respeito de algum outro assunto, né? Se você tem curiosidade sobre algum outro assunto relacionado à fotografia, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo para dar aquela força pra gente e até a próxima.